E aí, pessoal, vamos continuar sem desanimar? Então vamos lá, a gente está quase acabando já a lei, indo para os artigos finais já, mas vamos continuar com a mesma garra, com a mesma pegada, certo? Artigo 38, olha só, ainda da instrução, o interessado poderá na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria do processo. Ok, é o direito que ele tem. Colocar pareceres de autoridades técnicas, pedir diligências, perícias, é um direito que ele tem. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Então, o parágrafo primeiro da lei quer dizer o seguinte, olha, os documentos de provas que o interessado juntou, na decisão, tem que fazer referência a eles. Fala, olha, negamos a licença para o servidor, o parecer, o laudo médico que ele juntou não é conclusivo, realmente que ele tem uma doença, que necessita da remoção. Então, tudo que você juntou tem que ter referência a esses documentos para a autoridade, pelo menos provar e fundamentar que ela analisou as provas que o interessado juntou. Então, quando for dar a decisão, seja para deferir ou para negar o que foi solicitado, na decisão tem que fazer referência, tem que fundamentar o porquê está acolhendo ou não está acolhendo as provas que ele veio a juntar. Está bem? Parágrafo 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas que sejam, comentamos, ilícita, impertinente, desnecessária e prova protelatória. Essas podem ser recusadas mediante decisão fundamentada, motivada da autoridade competente. Está bem? Avançando. Quando for necessária a prestação de informações ou apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para este fim, mencionando-se a data, o prazo, forma e condições de atendimento. Então aqui são questões mais burocráticas que a lei vem a colocar. Artigo 40. Quando dados, atuações e documentos solicitados ao interessado não forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Então, se foi solicitado algum documento, algum dado que é necessário apreciar o pedido e você também não juntou, aí pode arquivar o processo. Porque não pode também a administração ficar com o processo aberto a vida inteira, aguardando você trazer a documentação, você não trouxe, ela pode chegar fundamentadamente e arquivar o processo administrativo, tá bem? Isso é diferente do que a gente falou. Você foi intimado para uma diligência, você foi intimado para um ato, você não compareceu, não pode isso pesar contra você, que você está reconhecendo a verdade dos fatos ou está renunciando a direito, não é a mesma coisa. O que a lei fala aqui é, se a administração solicitou que você juntasse algum documento, e isso é indispensável para poder apreciar e decidir, você não juntou, aí também ela pode fundamentadamente arquivar o processo e encerrar o processo, tá bem? Os interessados, artigo 41, serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local da realização. Uma reprodução do artigo que a gente viu, que é o artigo 26 da Lei 9784. Avançando um pouquinho mais, agora, ainda na instrução, a lei fala do parecer. Parecer aqui pode ser um parecer técnico, pode ser um parecer jurídico. Então, o parecer é um ato administrativo de opinião. Então, uma autoridade tem que tomar uma decisão, só que tem que ter, muitas ocasiões, um parecer antes. Pode ser um parecer aqui que a gente fala, é um laudo médico. A autoridade vai decidir se vai ou não ter a remoção do servidor por questão de saúde. Quem decide é a autoridade administrativa do órgão. Só que, em algumas situações de remoção, depende muito do laudo, do parecer médico que é feito, quanto à doença que ele tem. Olha, essa doença requer tratamento nessa localidade, por isso tem que ter a remoção. Olha, essa doença que ele tem é uma doença comum, que você encontra tratamento em qualquer lugar do país, então não justifica a remoção. O médico, ele não vai tomar a decisão, ele faz um parecer e a autoridade administrativa é que vai depois fazer uma portaria. Determino a remoção, ou então eu indefiro a sua solicitação. São atos diferentes.
Então aqui a lei vai tratar de pareceres técnicos, laudos médicos, pareceres jurídicos, também a gente pode englobar aqui na questão dos pareceres, tá bem? Então olha só, quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deve ser emitido no prazo máximo de 15 dias. Importante isso aqui, prazo para proferir o parecer em até 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Mas como regra geral, é o prazo de 15 dias. Nós temos lá na AGU, em algumas situações, quando tem análise de processo administrativo, análise de documentação para fazer parecer de licitação, é um prazo muito maior que é fixado internamente, mas é uma norma especial que vai fixar. Mas em emissão de pareceres que não tem norma especial, deve ser feito um parecer no prazo de 15 dias, salvo comprovada a necessidade de prazo maior, tá bem? Olha só, se um parecer, agora aqui, ó, é obrigatório e vinculante. Primeiro, o que é um parecer obrigatório? É aquele que a lei exige que seja feito o parecer. E quando fala de vinculante, é porque a decisão do parecer vincula a autoridade final. Então, o parecer obrigatório é aquele que a lei fala expressamente, que tem que ter o parecer no processo. Vem cá comigo. Sem o parecer, não tem como decidir. Vamos imaginar que a lei fala assim, olha, a remoção por motivo de saúde de servidor será analisada, será decidida conforme a emissão do parecer médico feito. Então, nesse caso, é um caso de parecer obrigatório e vinculante. Por quê? Porque a lei está dizendo, tem que ter um parecer médico. E o parecer médico é determinante para a decisão. Se o parecer médico falar assim, olha, a doença que ele tem justifica que ele fique nessa localidade, a autoridade depois vai ter que seguir o parecer. É que vincula a decisão do administrador, entende? Então, o parecer obrigatório é aquele que a lei exige que tenha a manifestação mediante um parecer, e vinculante é aquele que vincula a decisão da autoridade final. Entende isso aí? Então, nesse caso, ó, um parecer obrigatório e vinculante, se deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento. O processo, veja que vai ficar parado, não terá seguimento, até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Então, quem deu causa ao atraso vai ser responsabilizado por não ter feito um parecer, nesse caso aqui, e o processo ficar parado. Tá bem? Situação um pouquinho diferente, olha só. Se um parecer, agora, obrigatório por quê? Porque a lei exige que tenha o parecer no processo, mas não vinculante, é um parecer meramente opinativo, que é a regra geral no mundo dos pareceres, que eles sejam meramente opinativos e não vinculantes. Deixa de ser emitido no prazo fixado. O processo agora é diferente. Olha só, atenção aqui, ó. O processo poderá ter o seu prosseguimento normal e ser decidido com a sua dispensa, decidido sem a emissão do parecer, sem prejuízo, mais uma vez, da responsabilidade daquele que não fez o parecer. Então, um parecer não vinculante é o parecer opinativo, que é a regra geral no mundo dos pareceres. Parecer vinculante é muito excepcional. A regra é que o parecer não seja vinculante, seja meramente opinativo. Vamos imaginar que alguém fala assim, olha, chefe, eu queria vender 10 dias de férias. Servidor federal pode vender férias? Sim ou não, pessoal? Por ausência de previsão legal na Lei 8.112, ele não pode vender férias. Tem algumas leis estaduais de servidor que admitem que ele venda 10 dias de férias, venda talvez um prazo maior. Na CLT admite venda de férias, mas para servidor federal, por não ter essa previsão legal, a autoridade está vinculada à lei, mas olha, não posso vender, não posso, no caso, comprar férias de você. Mas a autoridade, antes de decidir, fala, olha, eu estou em dúvida quanto a isso, se eu posso ou não comprar suas férias. Para mim até seria interessante. Mas antes de decidir se eu vou comprar ou não suas férias,
eu vou solicitar um parecer da AGU, um parecer da Advocacia Geral da União. Seria um parecer obrigatório, porque vamos imaginar que a lei fala assim, ó, toda decisão da autoridade do órgão tem que ter um parecer. É um parecer obrigatório. Só que ele é não vinculante. Por quê? O advogado da União vai fazer uma análise jurídica e vai dizer, olha, autoridade, de acordo com o princípio da legalidade, você só pode fazer o que a lei autoriza, e a lei não tem essa possibilidade, então você não pode comprar férias. Então faz o parecer, então ficaria assim, né? Nós teríamos aqui um ato, são dois atos separados, temos um ato administrativo, que é o parecer aqui da AGU, parecer, que é um ato, e depois vai ter um outro ato, que é a decisão. A pessoa pode fazer, vamos botar aqui, ela pode fazer, a gente chama isso de despacho, então ele pode fazer mediante uma portaria. Faz mediante uma portaria, negando, fala, olha, tendo em vista o parecer da AGU, eu não vou comprar suas férias, porque eles disseram que não tem previsão legal, eu acato essa fundamentação e eu vou negar, não vou comprar. Então são dois atos, um ato é o parecer da AGU, outro ato é a decisão que a autoridade faz mediante uma portaria. Esse parecer, ele é meramente opinativo, não vincula a outra autoridade, tá bem? Artigo 43. Quando por disposição de ato normativo, deve ser previamente obtido laudo técnico de órgão administrativo e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalente. Então, se solicitou o parecer de um órgão técnico, vamos imaginar que tem que ter um parecer de uma instituição ambiental. Ela não fez o parecer, para a autoridade decidir, pode solicitar parecer de outra instituição ambiental, que tem a mesma qualificação técnica para a autoridade, com base nesse parecer, nesse laudo, poder tomar a sua decisão. Está bem? Avançando um pouco mais, vem para a tela com a gente, olha só. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Então, terminou a fase probatória, o interessado vai ter ainda 10 dias para poder se manifestar no processo. Artigo 45. Em caso de risco iminente que está prestes a acontecer, a administração pode motivadamente adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado. Então, a lei que diz aqui, providência acauteladora, são providências para poder, no caso, resguardar a veracidade do processo. Imagina que o servidor, ele falou assim, olha, eu preciso de uma remoção por questão de saúde, porque meu filho, a minha esposa está no hospital, está prestes a morrer, eu tenho que ficar perto deles. E tentam marcar uma perícia para um médico ir lá, fazer essa análise, verificar direitinho, tenta marcar médico, por estar na iminência da pessoa, em tese, poder morrer, segundo a alegação do nosso exemplo, não precisaria nem fazer intimação do interessado. O médico poderia até o hospital analisar a situação para acautelar, para resguardar, já que aquela pessoa realmente pode morrer, nesse caso então, para já tomar logo o depoimento da pessoa, para analisar a situação. Uma situação que está em risco iminente, que pode acontecer, a administração pode, de ofício, independente até da intimação, tomar essas decisões no processo. São casos extremos, mas a lei abriu essa possibilidade, tá bem? Artigo 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Nada mais do que decorrência aqui do princípio da publicidade, o que for de terceiro, que não for do seu interesse, que possa violar a privacidade e a intimidade, você não terá acesso no processo. Artigo 47. O órgão de instrução que não for competente para dar a decisão final, elaborará um relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.
Então, se a autoridade que levou o processo todinho, inclusive a parte de instrução probatória, não é autoridade competente para decidir, ela faz um relatório final, propõe o que a autoridade deve decidir e encaminha o processo para essa autoridade, tá bem? Ela só faz um arremate final com o relatório, tudo que ela fez no processo, com as provas que tem, e encaminha para a autoridade dar a decisão. Maravilha? Avançando um pouquinho mais, olha só, do dever de decidir. Fala a lei que a administração tem o dever de dar decisão nos processos, então não é uma faculdade, já que ela não pode ser omissa. Se ela foi requerida, ela vai ter que manifestar no processo. Ela ser omissa, é isso que ela não pode. Tem o dever de decidir sobre as solicitações ou reclamações em matéria da sua competência. Concluída a instrução do processo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada. Então não é prorrogação pelo prazo que a autoridade quiser, é pelo prazo de igual período. Então ela vai ter até 30 dias para decidir. Pessoal, olha que interessante. Você fez uma solicitação à administração pública. Se ela não decidir em até 30 dias, ela já está omissa. Então ela tem um dever de dar decisão. Fez uma solicitação, não deu decisão, você pode voltar em até 30 dias, que é direito seu de ter a decisão, porque é o prazo que a lei fixou para a decisão, salvo prorrogação por igual período. Está bem? E se ela está omissa, não decidiu, você já pode até ingressar judicialmente, para que o juiz determine que a administração dê a decisão, já que é a obrigação dela decidir. Está bem? Mais um pontinho aqui, vamos avançar, da desistência do processo. O interessado, artigo 51, esse cai bastante, viu pessoal? Artigo 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente. Como? Total ou parcialmente do pedido formulado, ou ainda renunciar a direito disponível. Renunciar a direito disponível é algo que você pode dispor, que você pode abrir mão. Então você está, às vezes, você fez uma pós-graduação pelo órgão e o órgão está lhe pagando um adicional de pós-graduação, de 10% a mais no seu vencimento. Você pode renunciar? Falar assim, olha, eu não quero o adicional de qualificação? Pode. Você vai estar meio louquinho, né, de não querer ganhar 10% a mais. Mas é um direito disponível. Questão de remuneração, você pode abrir mão. Olha, eu não quero o adicional de qualificação, não preciso, né, eu estou renunciando. E você pode desistir total ou de forma parcial do processo. Você às vezes fez uma outra situação, você fez um pedido para ter o adicional de qualificação e ter uma incorporação de um valor que você já discutia há bastante tempo. Você pode desistir totalmente do processo, não quero mais nada, ou você pode, estou desistindo dessa incorporação que eu solicitei de uma verba anterior. Essa eu vou desistir. Mas quanto ao adicional de qualificação, esse eu não abro mão. É um direito que você tem no processo. Está bem? Olha só, havendo vários interessados, a desistência ou a renúncia atinge somente quem a formulou. Então, se houver várias pessoas que ingressaram junto no processo, o fato de um desistir não atinge os demais. Então, vários entraram pedindo, por exemplo, pedindo para pagar uma greve que foi feita. Foi feita uma greve, não houve a reposição e o órgão resolveu tirar os dias, resolveu cortar o ponto, cortar aqueles dias. Pode. Tem decisão do STF sobre isso. Que quando o servidor faz greve, acontece a suspensão do trabalho. Sem suspensão, sem pagamento, salvo se você depois fizer a reposição. E um grupo de servidores, esse grupo entrou pedindo para que fosse feita a reposição do valor que foi cortado. Se alguns desses interessados, 1, 2 ou mais, ou então uma parte deles, fala assim, administração, eu quero desistir do processo, não quero discutir mais esse negócio de os 10 dias que eu fiz de greve, pode cortar o ponto, não quero discutir, já cansei de brigar por isso. O fato de uma parte dos interessados desistir não impede que o processo continue quanto aos demais. E eles continuem solicitando que seja feito o pagamento. Está bem?
Olha só que interessante o parágrafo 2º. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a administração pública considerar que o interesse público assim exige. Olha só, você pedir desistência não impede que a administração continue com o processo. Se ela pode iniciar o processo de ofício, ela pode continuar, se você pedir para o processo desistir. Teve uma questão de prova que foi assim, dizendo que uma servidora tinha recebido adicionais de qualificação porque tinha feito pós-graduação, juntou várias pós que ela fez, e a filha dela brigou com essa mãe. Foi uma questão de prova. A filha brigou com a mãe e a filha fez uma denúncia no órgão de que os supostos certificados de pós eram falsificados. Abriu-se um processo para averiguar a veracidade ou não dos certificados, só que no decorrer do processo, a filha fez as pazes com a mãe. E a filha pediu, olha, eu quero desistir do processo, esquece a denúncia que foi feita. A questão perguntava, o fato da filha pedir desistência do processo e arquivar o processo impediria a administração de dar continuidade? Claro que não. O artigo 51 fala, a desistência do processo não impede que a administração continue a tocar o processo administrativo se entender que assim o interesse público exige. Tá vendo que bacana? Artigo 52. O órgão competente pode declarar extinto o processo quando exaurida, esgotada a sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Então, qualquer questão futura, questão superveniente, questão futura, que fala que a decisão vai ser inútil, vai ser impertinente, pode arquivar o processo. Então, imagina, o interessado está solicitando, vamos imaginar, uma autorização para fazer uma festa em uma praça. Só que essa praça, houve uma chuva que inundou a praça. Pediu autorização hoje, vamos colocar aqui uma segunda-feira, e a festa é no domingo. Só que houve uma chuva que inundou a praça toda e está sem previsão de recuperação. Então, é uma decisão de um processo inútil. Se deferir a autorização para fazer a festa, ele não vai conseguir. Então, é totalmente desnecessário você continuar com esse processo. Então, nesse caso aqui, declara extinto o processo porque se tornou impossível, inútil ou prejudicado por um fato superveniente. E aí pode extinguir o processo administrativo. Está bem? Pessoal, vem cá comigo então, olha só, a gente encerra esse bloco aqui e vamos a mais um bloco falar de Lei 9784/99, quase acabando já. Mais um bloquinho a gente encerra. Até já, venha com a gente.